A paz do Senhor, a todos agora que a partir desse momento nos acompanham aqui, nesse momento de oração, esse momento de adoração ao Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, a todos vocês que estão aí em casa agora, ou no trabalho, onde quer que vocês estejam. E a partir desse momento nós nos unimos aqui em oração, pedindo que a presença do Senhor venha nos visitar, como tem acontecido, né, nos outros encontros que a gente tem tido aqui. Tem sido momentos maravilhosos, né? Não são momentos assim de grande tempo de estudo, mas é uma breve reflexão, e isso faz com que muitas vezes algumas pessoas esperem algo muito grandioso no sentido de uma palavra mais profunda, né? Mas esse é o momento da gente só trazer uma pequena reflexão, compartilhar um momento de experiência, não é? É um momento bem pastoral, um momento da gente estar assim bem próximo, conversando uns com os outros, né? Uma vez que a gente não pode estar mais, pelo menos por enquanto, estamos voltando aí, estamos perto aí. Então esse é um momento a gente estar junto, mesmo que longe fisicamente, mas virtualmente a gente está perto aqui, tá bom? Vai chegando aí, os irmãos vão chegando, eu quero pedir a você que compartilhe esse link desse vídeo, né? A gente tem feito um grande movimento aí nos horários que a gente tem live aqui na igreja, e a gente tem conquistado, irmãos, muitas pessoas, né? Muitas pessoas que não são da igreja, têm acompanhado as lives da igreja, têm manifestado sua gratidão, né? Pelo que Deus tem falado aos seus corações, e você é responsável por isso, né? A gente produz aqui o conteúdo, mas são vocês que replicam isso. É muito importante que você compartilhe o vídeo. Você que está aí no Facebook, compartilhe com amigos, salve o vídeo, enfim, use esse vídeo como uma forma de você evangelizar pessoas que você ama, pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus nesse momento, tá bom? Então vai chamando mais pessoas. Se você está no celular, compartilha aí o seu link. Se você está na televisão, manda uma mensagem aí pelo seu celular. Enfim, vamos fazer um grande movimento aí, né, para que esse vídeo chegue à maior quantidade de pessoas possível, tá bom? Se você se agradou do vídeo, se ele falou ao seu coração, vem aqui embaixo, dá um like aí, um ok, né, um joinha, para que esse vídeo possa ficar aí entre aqueles mais vistos, mais acessados, e possa de alguma forma também chegar a pessoas que a gente não conhece, né? A forma de Deus trabalhar é incrível. Estamos caminhando aí para o final do mês de junho, já estamos chegando aí na reta final do mês de junho, e louvamos a Deus porque o Senhor tem feito seus milagres e seus prodígios, tá bom? Sem mais delongas, eu queria nesse momento fazer uma oração. Nós vamos orar começando esse momento de oração juntos. Aí onde você está, separe esses 40 minutos para nós estarmos juntos, buscando a Deus e adorando Ele na beleza da sua santidade, tá bom? Vamos orar? Pai, entramos diante do Senhor nesta manhã, entramos diante de Ti, Pai Santo, agradecidos pelo privilégio de poder em Tua presença estar, Senhor, ó Pai, contemplando a Tua beleza e a Tua bondade. Peço, meu Senhor, por aqueles que aqui já estão, por aqueles que estão entrando nesse momento, por aqueles que vão chegar, Senhor, que nós tenhamos um momento contigo, um momento engrandecedor, um momento abençoado, onde possamos sentir a Tua graça, onde possamos sentir o Teu agir em nossa vida. Portanto, eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, nos abençoe, que a mensagem ministrada nessa manhã encontre abrigo no coração de cada um de nós, frutifique, faça, Senhor, em nossa vida algo novo, um momento novo. Que o nosso momento de oração tenha seu momento atendido, e que o Senhor seja louvado em tudo que nós fizermos. Nos guarde em Tuas mãos, nos livre de todo mal e abençoe aqueles que agora estão passando suas lutas e dificuldades. Aos que estão em hospitais, Senhor, acometidos por alguma enfermidade, aos que estão nos hospitais acompanhando pessoas queridas, Senhor, que estão, ó Pai, vítimas, ó, de alguma situação, seja ela emocional, seja ela física, a esses também eu peço, vem, Senhor, nesta manhã, abençoando poderosamente. Enfim,
Direciona também, Senhor, as palavras ao nosso coração, que ela produza em nosso coração, Senhor, aquilo que Tu queres. Tua palavra não volta vazia, ela produz aquilo que o Senhor deseja. É nisso que confiamos, é nisso que cremos, é nisso que nós descansamos. Em nome de Jesus pedimos tudo isso ao Senhor e já te agradecemos pela fé. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer uma leitura, irmãos, de um texto bem conhecido, que tantas vezes você já leu e tantas vezes você já escutou pregadores falando a respeito. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, a partir do verso de número 35. Pega a tua Bíblia aí, acha aí esse texto, vamos fazer essa leitura juntos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso de número 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Esse texto que tantas vezes a gente já leu, tantas vezes a gente já compartilhou, seja na igreja, seja em casa, ou tantos pregadores já falaram sobre ele, é um dos demais textos que nós lemos e muitas vezes nós não compreendemos a verdade que está inserida aqui. E muitas vezes nós dizemos assim: mas no que esse texto pode me ajudar? No que esse texto e tantos demais textos que estão na Bíblia podem me ajudar na minha vida cotidiana? Para você que está em casa agora, por exemplo, que algum parente seu está enfermo e está internado. Para você, por exemplo, que teve o seu comércio fechado por causa dessa crise. Para você, por exemplo, que está desempregado e sem saber o que deve fazer. Enfim, para as mais variadas situações, né? De que esse texto, e entre outros textos da Bíblia, podem me ajudar, podem me servir. Uma das grandes riquezas da palavra de Deus, uma das mais variadas riquezas da palavra de Deus, é sua atemporalidade e sua aplicabilidade. O que significa essas duas palavras? A primeira é que a palavra de Deus ela não está sujeita ao tempo. O que essas verdades, essas narrativas aqui colocadas, elas abençoaram vidas durante séculos desde que foram escritas. Esses registros, eles são atemporais. Então, as verdades que estão contidas aqui, as essências, tudo que está aqui dentro, ele não sofre com o tempo, ele não sofre desgaste com o tempo. A Bíblia sempre será atual, a Bíblia sempre será contemporânea e a verdade de Deus ela sempre será contemporânea. A sua aplicabilidade, ou seja, tudo que está escrito aqui, todas as verdades que estão escritas aqui, essas verdades elas podem ser aplicadas à minha vida. E eu posso ter uma experiência com Deus dentro da situação que eu estou vivendo, diante daquilo que o Senhor está revelando mediante a sua palavra, não é? Por isso que a experiência ela se torna pessoal, porque a verdade que Deus vai falar com você nesse texto não é a mesma verdade que falou comigo. Entenda, a interpretação do texto é única. Não existe várias interpretações desse texto, existe uma. Deus só tem uma palavra. Todavia, ao receber essa palavra, eu tenho uma experiência pessoal com ela. Ela vem de encontro a uma necessidade que eu estou tendo agora, não é?
Então, Deus pode falar ao seu coração e você, por exemplo, está com alguém enfermo. Deus pode falar ao seu coração e outra pessoa pode estar com uma crise financeira. Deus pode falar ao seu coração e outra pessoa está com qualquer outro tipo de problema. E essa palavra vai imprimir esperança no seu coração, não descontextualizando ela, não que ela deixe de ser o que ela é, mas ao recebê-la, eu recebo mediante a experiência que eu estou tendo nesse exato momento. Tá bom? Então a aplicabilidade, ela é muito importante, porque ela não é só uma história, não é só uma narrativa que simplesmente chega e acaba. Muito pelo contrário, as verdades centrais do texto trazem para nós convicções, alimenta a nossa fé e aumenta a nossa esperança. Ok? Então, o que está contido aqui, as verdades que estão estabelecidas aqui, sem dúvida nenhuma, se você tiver hoje com o coração submisso, se você parou diante desse vídeo com um coração voltado para Deus, submisso a Deus, abaixo da vontade de Deus, com certeza, Deus falará ao seu coração e dentro da sua realidade, esse texto mostrará uma saída para que você possa ter o escape da situação que você está vivendo. A primeira coisa que ele nos apresenta é a figura icônica de um homem passando por um grave problema em sua vida. Verso 35, Lucas diz que esse homem está sentado à beira do caminho, mendigando. É um símbolo claro, é uma figura clara de uma pessoa que se conformou com a situação que ela estava vivendo. Ele era cego, não nascera cego, tanto é que o texto, quando ele vai pedir o milagre a Jesus, ele não diz que eu venha a ver. O verso de número 42, ele diz que eu torne a ver. Então, em algum momento da vida, ele enxergou, seja aqui na tenra infância, e ele perdeu essa capacidade. Uma enfermidade, um problema, retirou essa capacidade dele e encaminhou ele para uma situação de calamidade. Os evangelistas falam, tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Marcos, falam que ele tinha uma capa sobre si, e essa capa era responsável, era um símbolo, né, de alguém que era necessitado de pedir. Era alguém que vivia da bondade de outras pessoas, vivia de esmolas. Né? O texto diz que ele estava sentado à beira do caminho e mendigando. É a figura clássica de alguém conformado com a situação que ele está vivendo. Por mais que fosse agonizante, por mais que essa situação lhe causasse dores, por mais que essa situação lhe causasse emoções de destruição, mesmo assim ele estava conformado com essa situação. Veja a figura dele. Tente imaginá-lo aí, sentado à margem do caminho, esperando a boa vontade de outras pessoas. Mesmo que isso dentro dele estivesse implodindo ele por dentro, a figura externa dele era a figura de alguém conformado. Mesmo que dentro dele as emoções, a vontade, o desejo de sair dessa situação fossem grandes, mesmo que dentro dele, tanto é que ele busca a saída disso logo depois, mas por algum momento, tudo isso que estava dentro dele não foi forte o suficiente para fazê-lo se movimentar em direção a sair daquela situação. Acontece muitas vezes com muitos de nós. Talvez nesse exato momento você esteja numa situação semelhante a essa, com milhares de emoções aí dentro do seu ser, implodindo por dentro, causando dor, sofrimento, angústias. Mas essas emoções, mas essas convicções, mas essas certezas, elas não são fortes o suficientes para movimentarem você a uma mudança, para fazerem você erguer-se, para fazer você lutar, para fazer você se movimentar. Na verdade, todo esse turbilhão de emoções não consegue movimentar você em direção a sair dessa situação. Então, é a mesma coisa. É a situação de alguém que mesmo que tenha muita vontade, que mesmo que tenha muita capacidade, que mesmo que tenha todas as ferramentas para sair, não sai. Porque a força interior não é forte o suficiente para fazer você se movimentar. Todavia, ele estava dentro dele havia essa vontade. Nem tudo estava perdido, como nem tudo está perdido para você.
Havia dentro dele uma vontade de que aquela situação mudasse, e que aquela situação deixasse de alguma forma, ele pudesse deixar de alguma forma aquela situação para trás. Por isso, mesmo diante desse quadro, mesmo pintando esse homem da forma que pintou, mesmo assim ele estava atento às oportunidades. Atento. A Bíblia fala aqui no verso número 36 que ele ouviu o tropel da multidão e perguntou o que era aquilo. E quando falaram para ele que era Jesus, ele ouviu o barulho da multidão e percebeu que aquela multidão, aquele tropel, ele era diferente das demais vezes que a multidão passou por ali. Das demais vezes que ele escutou o barulho de pessoas, era um barulho diferente. Isso acontece sempre na nossa vida. Deus sempre proporcionará uma oportunidade. Deus sempre vai prover um meio para que você tenha um escape da situação que você está vivendo, para que você tenha um escape da calamidade que você está vivendo. Sempre vai haver uma oportunidade aberta por Deus. E você tem que estar atento a essas oportunidades. Seus ouvidos estavam atentos, ao que acontecia, seus outros sentidos estavam atentos ao que acontecia. Mesmo que ele não pudesse confiar na sua visão naquele momento, por não enxergar, mas seus outros sentidos davam a ele a real noção do que acontecia ao seu redor. Talvez você não esteja, o problema não te deixe enxergar. Talvez o turbilhão, a tempestade não deixe você enxergar agora. Mas Deus está proporcionando um escape para você dessa situação. E você tem que estar atento às oportunidades. E você tem que estar com seus ouvidos atentos, mesmo que, como falei, aos seus olhos seja difícil enxergar agora uma saída, seus outros sentidos devem estar atentos ao que Deus vai fazer na sua vida. Talvez alguém cruze o seu caminho e lhe ofereça ajuda. Talvez uma oportunidade que há tempo você jamais imaginou que poderia acontecer e vai acontecer. Talvez, enfim, uma gama de coisas podem acontecer para que você possa sair dessa situação que você está vivenciando. Ele estava atento. A segunda coisa que o texto nos apresenta é a ação. O que nós devemos fazer diante de uma oportunidade. Muitas vezes nós estamos diante de uma oportunidade e não sabemos o que fazer. Talvez você que me escute agora e me veja, já tenha perdido uma oportunidade. Todos nós temos em algum momento da vida uma história para dizer: eu poderia ser isso e isso, mas aconteceu isso e eu não pude continuar. Quantos amigos meus já falaram que poderiam hoje serem jogadores profissionais ou ter tido uma carreira de jogador profissional, mas aconteceu alguma coisa que não deixou. Mas algo ali, na maioria das vezes, algo pequeno. Uma situação corriqueira, o medo de enfrentar o desafio, o receio de que dê errado, ou o medo exagerado que as coisas não aconteçam, né, do jeito que você imaginou. Escute, quando nós pedimos uma oportunidade a Deus, quando Deus nos envia uma oportunidade, nem sempre essa oportunidade vem do jeito que nós queremos. Quando nós oramos, nós dizemos assim: Senhor, me dá um emprego assim, me dá um que seja dessa maneira, Senhor, que eu consiga. Nós detalhamos e dizemos a Deus como nós queremos, mas nem sempre as oportunidades vêm do jeito que nós queremos. Às vezes as oportunidades nem parecem oportunidades. A oportunidade de Davi sair da situação que ele estava de completo desconhecimento e ter acesso a casar com a filha do rei e poder frequentar o palácio e agora poder ser alguém da corte, a oportunidade de Davi mudar de vida foi Golias. Sim, porque se não houvesse Davi pleiteado contra Golias, lutado no vale, vencido Golias, tido coragem para enfrentar aquela situação, com certeza Deus providenciaria uma forma que ele fosse conhecido, mas ali foi a oportunidade que Deus lhe deu. E Davi compreendeu muito bem isso e foi enfrentar o gigante porque entendia que Deus estava lhe dando uma oportunidade. Somente 2 homens em toda a história da humanidade conseguiram caminhar por sobre as águas. Um é o Filho de Deus, Jesus, e o outro foi Pedro. O nome de Pedro está registrado na nossa história
como o homem que teve a capacidade de andar sobre as águas. Só ele e Cristo conseguiram isso. Mas a tempestade foi a oportunidade que Pedro teve de caminhar por sobre as águas. E assim com tantas coisas. E assim também tem sido com você. Talvez Deus esteja colocando agora uma oportunidade para que você possa sair de uma situação que você estava vivendo. Talvez agora que você esteja vivendo seja um momento em que você estava num emprego infeliz, num momento infeliz da sua vida, vivendo somente para satisfazer suas necessidades no sentido da provisão. E esse fechamento que Deus fez está te empurrando a ser mais ousado, está te empurrando a olhar as oportunidades, está te empurrando a ter ideias empreendedoras, a buscar além daquilo que você já estava acostumado a enxergar. Temos que estar atento a essas oportunidades. Não vai ser fácil, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil ter que tomar a terra prometida e vencer pessoas que ali já estão alojadas com cidades fortificadas. Mas Deus está com você. E se Deus está com você, talvez não seja fácil, mas se Deus está com você, sempre é possível. Não deixe as dificuldades desanimarem você. A Bíblia diz que ele ouve o tropel, falam para ele que é Jesus, e ele tinha convicção de que se chegasse até Jesus, algo poderia acontecer. Perceba que não há nenhuma comprovação, percebam que não há nenhuma prova que Jesus irá atender o pedido dele. O desejo dele é chegar até Jesus. O passo que ele está dando aqui é chegar até Jesus. Ele quer chegar até Jesus. Então, esse é o seu propósito, esse é seu objetivo, chegar até Jesus. Mas não é fácil. Lembre-se que ele não enxerga. Lembre-se que tem uma multidão. Imagine se nos dias de hoje uma pessoa chegasse numa praça pública e dissesse que está de posse dele a vacina contra o Covid-19, a vacina contra o coronavírus. Você acha que essa pessoa poderia andar tranquilamente no nosso meio? Com certeza não. Essa pessoa seria abarrotada, as pessoas ficariam ao lado dela, as pessoas de alguma forma pediriam uma dose, que seja pequena dessa vacina. Jesus sempre teve a cura para todas as coisas. Então, por onde Jesus andava, as multidões o seguiam. O barulho daquela multidão que chamou a atenção mostra que não era uma multidão qualquer. Então, o primeiro desafio desse homem que não enxergava era chegar até Jesus. Era fazer com que Jesus o escutasse. Era fazer com que Jesus, de alguma forma, atentasse para ele, que aparentemente era uma pessoa insignificante para aquela sociedade. Então, as dificuldades sempre existirão. As dificuldades sempre estarão diante de você. Me lembro muito bem que sempre orava ao Senhor pedindo uma oportunidade de servi-lo com maior força. Nunca pedi para ser pastor. Só pedia para servi-lo. Quando Deus falou no meu coração que eu seria pastor um dia, Ele disse que me preparasse para o pastorado. Fiquei feliz e alegre. Puxa, agora eu serviria integralmente na minha vida a Deus. Não ficaria dividido entre um emprego secular e a igreja. Eu viveria exclusivamente para Deus. Como eu fiquei feliz. Mas no dia que eu tive que deixar o meu emprego, que eu trabalhei lá durante 10 anos, e deixei lá pessoas que amava demais, quase uma família. Tive que sair da minha casa que acabara de construir. Tive que deixar e abandonar a cidade que eu vivi durante 29 anos. E tive que deixar a minha família. Uma das últimas imagens que tive ao sair da minha cidade foi ver meus pais no muro lateral da minha casa, esperando que meu carro dobrasse a esquina. Como foi doloroso. Como foi doído sair da minha cidade. Como foi doído deixar as pessoas que eu amava. Como foi doído ir para uma cidade que eu não conhecia. Mas foi uma oportunidade. As oportunidades de Deus são assim. Não deixe que as dificuldades, de alguma forma, desanimem você. Não desanimaram esse homem. A dificuldade da multidão somou-se ainda
ao desprezo de algumas pessoas que diziam: não perturbe o mestre, não perturbe mais ele. As pessoas vão falar contra você. As pessoas vão criticar você. As pessoas vão dizer que você não vai chegar lá. As pessoas vão dizer que você é incapaz de chegar lá. As pessoas vão criticar você. Uma frase muito interessante de um famoso político inglês chamado Winston Churchill dizia que se eu parar para jogar pedras em todos os cachorros que latem contra mim, eu jamais chegarei ao destino que eu quero. É isso. Não podemos ouvir as críticas destrutivas. Não podemos ouvir as pessoas te desanimando, dizendo que você não é capaz, jogando você para baixo, dizendo que você é incapaz de prosseguir. Não podemos desanimar, não desanime. Foi Deus que abriu essa oportunidade, foi Deus que deu essa oportunidade, então eu chegarei lá. Para continuar firme nesse propósito, você tem que entender o propósito e abraçar-se a esse propósito. É interessante que o propósito de Bartimeu era chegar em Jesus, era chegar nele, era falar com ele. Não, ele não tinha certeza do que iria fazer depois daquilo. Ele não tinha certeza o que iria fazer se não desse certo. Não, os outros evangelistas dizem que ele tira a capa, ele joga a capa. Então, o talvez não fazia parte do projeto dele. Ele queria chegar lá. Então, a ideia dele, ele não estava imaginando o que ele ia fazer depois que ele fosse curado. Ele estava imaginando o que fazer quando chegasse diante de Jesus. Não fique mirando o último degrau, porque você tem um primeiro para pisar. Não fique olhando para o último degrau e esqueça que existe um primeiro a ser pisado. Não olhe para o último degrau, olhe sempre para o próximo. Olhe sempre para o que vai acontecer daqui a pouco. Viva um momento de cada vez. Viva um momento da oportunidade de cada vez. Não projete coisas longínquas, viva o hoje. Aguarde o momento agora. Tenha certeza que se você chegar nesse próximo degrau, o Deus dará força para você pisar no degrau seguinte. E por fim, mas não menos importante, quando ele finalmente está na presença do Senhor, quando ele finalmente está na presença de Cristo, ele toma a posição correta. Algumas decisões na nossa vida, elas mudam completamente o curso da nossa vida. O casamento muda completamente a trajetória da nossa vida. Ter um filho muda a trajetória da nossa vida. Algumas decisões, elas mudam radicalmente, elas dão um cavalo de pau na nossa vida. Então tenha muito cuidado nas decisões que você vai tomar e nas coisas que você vai, nos propósitos que você vai abraçar. Quando ele chega diante de Jesus, o homem que precisava de tudo, um homem que tinha uma lista, com certeza, de quase 1000 itens, talvez comida, talvez alguém que o amasse, inúmeras outras coisas, uma casa, enfim. Ele consegue discernir o âmago das suas necessidades. Ele consegue discernir de todas as coisas a que ele mais necessita. E é interessante que se ele resolver aquilo que ele mais necessita, todas as outras coisas escalonadamente serão resolvidas. Ou seja, ele diz: Senhor, que eu torne a ver. Talvez ele estivesse com fome, mas se ele voltasse a ver, ele poderia trabalhar e comprar alimento. Talvez ele não tivesse onde morar, mas se ele enxergasse, ele poderia voltar a trabalhar e comprar um lugar para morar. Talvez ele não tivesse alguém que amasse, talvez ele não tivesse uma família, mas se voltasse a ver, voltaria a ter uma vida e com certeza constituiria uma família. Perceba, uma coisa era suficiente para que todos os seus problemas fossem resolvidos. Deus faz assim. Basta que Deus resolva um ponto na sua vida. Basta que Deus toque num ponto na sua vida, para que os outros problemas que orbitam ao redor de você sejam evaporados e dissipados. Saiba o que pedir a Ele. Saiba que propósito abraçar. Saiba que caminho tomar. Porque a escolha que você fizer, o caminho que você tomar, vai fazer com que todos os outros problemas simplesmente desapareçam. Esse é o Deus a quem nós servimos. E o texto diz: imediatamente ele voltou a ver.
e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Por fim, e não menos importante, seja grato a Deus. Algumas pessoas passam uma vida inteira de lutas e dificuldades e Deus abre as portas, elas simplesmente esquecem de Deus. Elas simplesmente ignoram o que Deus fez para elas um dia. Elas simplesmente abandonam a Deus, dão as costas a Ele e, como aqueles leprosos, vão embora e esquecem que, se não fosse a mão de Deus, eles não sairiam daquele lugar. Seja grato a Deus. Não abandone, não dê as costas a Ele. Não ache que foi pela sua força, pela sua beleza ou por sua capacidade. Não ache que se pelas suas habilidades você conseguiu conquistar o que conquistou. Foi Deus. Tudo tem sido Deus. Nas dificuldades Ele tem sido seu provedor. Nas dificuldades Ele tem te amparado. Nos dias de chuva, nos dias de escuridão, nos momentos de dor e de lágrima, é Ele que está do seu lado. Então, quando finalmente o dia brilhar, quando finalmente o sol raiar, quando as nuvens das tempestades forem embora, não esqueça dele. Chame ele para perto. O texto diz que ele seguia, tornou a vez, seguia glorificando a Deus. Seguia a ele. Todas essas coisas, todos esses pontos que falei, eles nos encaminham ao momento de entender que Deus, Ele nos dá as oportunidades, que Deus coloca o propósito no nosso coração e que com Ele nós vamos sair. Nesse exato momento, Deus está te dando uma oportunidade. Nesse exato momento, Deus está dando uma oportunidade a você. Uma oportunidade para você voltar aos seus caminhos. Uma oportunidade para tê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Uma oportunidade para abraçá-lo. Sim, você. Você que estava buscando uma direção de Deus e caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, ou alguém te chamou, ou enfim você está aí. Deus, Ele não deseja, Ele não tem prazer no seu sofrimento. Deus, Ele não tem prazer nas circunstâncias que lhe causam dor e desconforto. Talvez hoje seja você sentado à beira do caminho mendigando. Mendigando qualquer coisa, não só no âmbito material. E Deus lhe dá uma oportunidade. Uma oportunidade para que através de um pedido, para que através de um caminho, para que através de uma decisão, todas as outras coisas que lhe causam dor e sofrimento simplesmente evaporem. Se você deseja fazer isso, você vai orar conosco. Você vai buscar o Senhor junto conosco. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida. Pai, entramos diante do Senhor nesse momento. Eu agradeço ao Senhor pela vida do teu filho, da tua filha, que estiveram comigo, Senhor, nesse momento. Senhor, eu oro nesse momento por esse teu servo que entrega a sua vida a ti, que nesse momento faz confissão de suas culpas, que reconhece suas limitações, que reconhece suas falhas e que agora, ó Pai, rende-se ao Senhor. Guarda em tuas mãos. Que o teu nome seja louvado em sua vida, que o Senhor, a cada dia, faça com que ele e ela cresça diante do Senhor. Dá esperança a esse coração aflito, Senhor. A esse teu filho que está sem saber o que fazer para o dia de amanhã. A esse teu filho que não sabe o que fazer para esse exato momento. Dá esperança ao teu filho, Senhor. Edifica, eu te peço, a vida dele. Guarda ele em tuas mãos e o abençoe. É para a glória tua, meu Senhor, no nome de Jesus, que te pedimos tudo isso e já te agradecemos pela fé. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você que permaneceu firme comigo até agora, tá bom? Deus abençoe poderosamente sua vida. Lembrando que hoje à noite o grupo de vida é lá em casa. Eu queria chamar você para participar, tá bom? Aí, no canal no YouTube, a gente vai tentar também fazer simultaneamente pelo Facebook, pelo Instagram. Queria chamar você para participar, tá bom? É um momento muito íntimo, da família, adorando a Deus, cultuando ao Senhor. Você é meu convidado, né, para participar. Às 19 horas, hoje, você pode acessar o canal e aí você estará conosco na sala da nossa casa participando. Eu, minha esposa e os meus filhos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora.
Faça aí sua inscrição, bem fácil no YouTube aí embaixo, inscreva-se, você aciona o sininho. Todas as vezes que a gente entrar ao vivo, você vai receber, todas as vezes que a gente mandar vídeo novo, você vai receber uma notificação dizendo que a igreja vai estar ao vivo naquele momento. Se você está no Facebook, curta a página, siga a página da igreja, né, para que você receba aí as notícias da igreja. Nesse momento, não tem como a gente ligar para todas as pessoas, né? Então, as notícias elas são pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube, e nós estamos aí pertinho de retomar as atividades presenciais, não com a totalidade, né, com algumas restrições, e vai ser muito importante que você participe, que você esteja conosco, para que você possa entender, né, saber como é que nós vamos fazer tudo, como é que serão as coisas aí, tá bom? Um forte abraço para vocês, uma alegria ter todos vocês aqui nessa manhã. Que Deus abençoe poderosamente. E quando esse vídeo acabar, compartilhe também. Compartilhe com pessoas que você ama. Se essa palavra falar o seu coração, compartilhe com pessoas que você ama. Tá bom? Que o Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, hoje e eternamente. E aí em casa você diz, amém, graças a Deus, que Deus te abençoe, meu irmão.